Sejam todos muito bem-vindos ao canal EJS Notícias. Eu sou Edmilson, contador e advogado. Hoje é sábado 15 de 11 de 2025. Aposentado ou pensionista, prepare-se, porque os bastidores da revisão da vida toda voltaram a se agitar no Supremo Tribunal Federal. E os movimentos mais recentes podem definir o futuro de milhões de brasileiros. As primeiras manifestações dos ministros já apareceram, mas olhar apenas a superfície não basta. Para entender o que está realmente em jogo, é preciso conectar cada voto, cada alinhamento e cada estratégia que está sendo construída dentro do STF. E este vídeo aprofunda os bastidores desse julgamento complexo e revela como cada ministro está se posicionando, o que pode acontecer daqui para frente e por que você precisa acompanhar tudo de perto. Aproveite e já me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e como você se sente diante de tantas mudanças, incertezas e decisões que têm um impacto direto na sua aposentadoria. A sua participação é fundamental. Ela mostra o tamanho dessa luta. No portal do STF, foi registrada a votação conjunta do tema 1102 com a ADI 2111, e é justamente aí que surgem pontos decisivos. Na ADI 2111, que está analisando os quartos embargos de declaração, apareceram os votos dos ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. À primeira vista, ver Carmen Lúcia e Moraes acompanhando o voto do relator Nunes Marques pode assustar, mas isso só parece negativo quando se olha por cima. A profundidade do caso mostra outra realidade e muito mais complexa. O voto de Nunes Marques não julgou o mérito. Ele apenas afirmou que os embargos não poderiam ser analisados naquele formato porque estavam tentando alterar de forma profunda o resultado anterior. Segundo ele, esse tipo de recurso serve apenas para corrigir falhas pontuais, como omissões ou contradições. Ou seja, o voto dele não decidiu nada sobre modulação, alcance da tese ou quem terá direito. Foi um voto formal, não material. Isso significa que, ao contrário do que muitos pensaram, a discussão central da revisão da vida toda continua completamente aberta. O que a ADI 2111 tratou foram questões secundárias, como a devolução de valores e os honorários sucumbenciais. A definição sobre quem terá direito, se haverá modulação e a partir de quando tudo valerá, só pode ser resolvida no tema 1102. Na ADI 2111, o papel das entidades que representam os aposentados foi essencialmente defensivo. O objetivo era impedir que ministros inclinados a barrar totalmente a revisão da vida toda, como Luiz Roberto Barroso, conseguissem reverter o direito já reconhecido judicialmente. Foi uma estratégia de contenção, para evitar uma tragédia jurídica maior. Mas a guerra decisiva, de fato, está no tema 1102, que agora concentra todas as atenções. A votação foi retomada há pouco tempo e até o momento os votos seguem a mesma linha que já vinha sendo exibida antes do pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. O voto de Alexandre de Moraes, divulgado inicialmente, reflete sua posição antiga, que não foi a mais favorável aos aposentados, mas ainda é cedo para concluir que ele não poderá recalibrar seu entendimento. Enquanto isso, ministros como Zanin, Gilmar Mendes e Barroso já haviam antecipado seus posicionamentos, e todos caminham numa direção que não atende totalmente às expectativas dos segurados. Zanin, porém, deu sinais de abertura ao admitir a possibilidade de modulação, limitando os atrasados a dezembro de 2022, o que deixa espaço para negociação. Gilmar e Barroso se mantêm firmes na posição contrária desde o início, sendo Barroso o primeiro a sugerir que a regra de julho de 1994 deveria valer obrigatoriamente para todos, tese que impacta diretamente o tema 1102 e a própria ADI 2111. A grande surpresa surgiu com o voto da ministra Carmen Lúcia. Após um longo pedido de vista, que deveria representar um estudo profundo sobre o processo, ela retornou simplesmente acompanhando o voto antigo do ministro Alexandre de Moraes no tema 1102. Essa atitude chamou a atenção porque Carmen Lúcia sempre teve histórico favorável aos aposentados, especialmente em análises constitucionais complexas. O que gerou estranheza foi justamente o contraste entre seu histórico pró-segurado, o silêncio durante o plenário físico e a adoção de um voto que não favorece os aposentados após semanas de análise. Se ela não tivesse pedido vista, poderia haver a dúvida de falta de atualização sobre o processo, mas como houve vista, a expectativa era de um voto mais robusto e alinhado à sua trajetória, e é exatamente por isso que esse movimento acende um alerta. Nesse cenário, o papel do ministro Edson Fachin, hoje presidente do STF, ganha força. Ele é um dos ministros que mais claramente defende o direito dos aposentados. Para ele, a revisão da vida toda deveria ter sido paga desde 2019, e ainda em 2020, afirmou que o STF nem sequer deveria ter julgado o caso, já que o STJ havia decidido de forma unânime. Diante de tantas posições divergentes, cresce a importância de um pedido de destaque,
que levaria o julgamento para o plenário físico, o que permitiria um debate mais transparente, organizado e menos sujeito à confusão entre duas ações simultâneas. Fachin, por sua posição favorável e por estar na presidência, levaria o tema rapidamente à pauta se o destaque fosse solicitado. Resumindo, na ADI 2111, o voto de Nunes Marques, acompanhado por Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, não analisou o mérito e deixou a questão principal totalmente para o tema 1102. Neste, apesar dos votos antigos terem sido retomados, a movimentação de Carmen Lúcia após o pedido de vista deixou muitos atentos e apreensivos. Agora, todas as esperanças se concentram em 2 pontos: a possível mudança de voto de Alexandre de Moraes, que já demonstrou sensibilidade aos aposentados em outros momentos. A chance real de um pedido de destaque, que pode ser a única saída para esclarecer definitivamente a modulação, com Fachin conduzindo o julgamento. A luta pela revisão da vida toda continua, e mais do que nunca, informação é poder. Cada aposentado precisa entender o que está acontecendo, passo a passo, sem manipulação e sem distorções. Se você também acredita que a justiça precisa prevalecer, comente agora. Eu quero a revisão da vida toda. Cada comentário fortalece a causa, aumenta o alcance e mostra que milhões de brasileiros estão atentos e exigindo respeito ao seu direito. A justiça pode até tardar, mas não pode falhar. Enquanto houver direito, haverá voz. Enquanto houver esperança, haverá caminho. Que Deus abençoe você, sua família e todos os aposentados do Brasil. A luta continua e agora, mais do que nunca, com a verdade ao seu lado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.